11 horas e 5 minutinhos agora no Estúdio 8. Como eu havia anunciado no começo, a gente vai conversar aqui com a nossa colega jornalista Gina Menezes. Ela que é da Continente também, da Continente. Exatamente. continentenoticias.com, né? E também trabalha em assessoria na Assembleia Legislativa, cobrindo ali o parlamento. E a gente esses dias conversava sobre a reforma política e a internet, né? O que é que pode, o que é que não pode na internet. A gente vai falar um pouquinho dessa questão da legislação eleitoral, da internet, um pouquinho de política e também de assessoria política, né? De assessoria, como é que funciona esse trabalho. Bom dia, Gina, tudo bem? Astério, bem-vindo aqui ao Estúdio 8. Obrigado, bom dia ao Márcio Nunes aí, todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui, a TV Rio Branco ainda é minha casa. Quando a gente vem chegando assim, já se sente à vontade, é um lugar sempre acolhedor. Obrigada pelo convite. Ok, Gina. A gente tratava nesses dias da reforma política, né? Na internet ninguém falou nada. Exatamente. Que nem a gente estava comentando, essa mini-reforma aí de 2015, ela mudou tudo. A campanha eleitoral se reduziu em 45 dias, que a gente chama de uma campanha de tiro curto. Ou você acerta, ou você voou para sempre e ficou fora. Porque vai ser um tempo tão curto, Astério, tão curto, que quem não se posicionar, quando ele percebeu, já acabou. E nisso o interessante é que nas mudanças eleitorais a internet não entrou. Ela praticamente não se adequou. Por conta do Marco Civil, pouca gente sabe, mas a pré-campanha está liberada na internet. Está liberada? Hoje? Está liberada. Então, por exemplo, uma pessoa hoje é pré-candidata a vereador, ele pode se expor nas redes sociais? Ele pode. Sem prejuízo? Sem prejuízo, desde que ele se diga pré-candidato. Haja visto que ele não é candidato ainda porque não teve convenções, né? Okay. O único cuidado que ele precisa ter é esse. Hoje, nessa época que nós estamos vivendo, maio, até impulsionar a publicação ele pode. Depois da convenção não pode mais. No caso, por exemplo, ele não pode dizer que é candidato. Não, ele tem que dizer que é pré. Eu sou pré-candidato às eleições deste ano, pelo partido tal. Exatamente. Minhas propostas, já pode colocar proposta? Ele pode falar do trabalho. Ele pode falar do trabalho dele. Do que ele pensa, do que ele sonha da política. Exatamente, da pretensão que ele tem. Porque legal. Ainda é uma pretensão. Todo mundo, Sim. mesmo que seja um jogo de cartas marcadas, os partidos já têm escolhido, todo mundo é pretenso candidato. Né? Haja vista que não aconteceu a convenção. Mas o interessante, Astério, é que assim, essa questão da internet começou timidamente no Brasil em 2008. E em 2008, ela era mais ou menos, começou, todo mundo tinha medo, vale a pena, não vale a pena, pouca gente se arriscou. Em 2012, ela veio como um complemento. Em 2014, ela já era importante. Muito importante, já definiu muita coisa. Todo mundo já estava no Facebook, no Instagram, todo mundo já sabia. Mas em 2016, eu digo sem medo de errar, ela vai ser fundamental, ela vai ser decisiva. Né? Vai ser decisiva, Gina. Astério, tu te lembra muito bem da época dos comícios, né? Muito, nossa. O nosso palanque eleitoral agora, o nosso comício é virtual. É virtual, o palanque é virtual. O palanque é virtual. Eu creio que o maior palanque eleitoral vai ser o Facebook. O presidente Obama, ele foi eleito, né? Com essa força da internet. Com essa força da internet, somente do microblog do Twitter, né? Exatamente. Twitter. Os americanos usam muito o Twitter, inclusive as doações de campanha, né, que chegavam para ele eram conquistadas via internet. Via internet. E era de pessoa física, né? Pessoa física. O que também mudou para a gente agora. Agora só pessoa física pode. Só pessoa física, né? Empresário nenhum pode doar. Exatamente. O legal foi que assim, a nossa campanha se aproximou muito dessa campanha, desse modelo americano, que é um modelo enxuto, proibido a doação de empresas particulares, empresas jurídicas não financiam mais, só pessoa física, só 10% do que tu declarar no imposto de renda. Isso tornou a campanha mais democrática. E nessa ênfase do democrático, não tem nada mais democrático do que a internet, que é um custo muito baixo. Praticamente todo mundo, até na zona rural hoje em dia, precisa de internet. Todo mundo está lá ligado. Te lembra na época que a gente tinha aqueles outdoor imenso, né? A gente chamava de volume de campanha, né? Sim, inclusive era uma intoxicação, né? Exato. Aquilo ali era uma poluição visual, havia muita crítica também, né, gente? E quem tinha mais condições financeiras fazia o quê? Massacrava o que não tinha, né? Então, na sua avaliação está mais nivelado, então? Está muito mais nivelado. E a internet veio para nivelar mais ainda, porque qualquer pessoa pode ter uma conta no Facebook, qualquer pessoa tem uma conta no Twitter, no Instagram, no LinkedIn. Então, assim, tornou muito mais democrático. Agora, o detalhe é que eu acho que muita gente está perdendo tempo, porque acha que não pode, ou então não começou ainda. Não tem a informação. Exato, não tem a informação necessária que, sim, para 45 dias na internet é pouco tempo. Então, o ideal é que as pessoas comecem a se posicionar agora. Você acha, por exemplo, que um candidato, partidos assim, deveriam investir mais
na mídia eletrônica, contratar pessoas que trabalham, que produzem, que assessoram nessa área? Eu creio, até para fim de esclarecimento mesmo, né? Porque como é uma coisa que está ao alcance de todo mundo, o profissional ele funciona mais para direcionar, mas para manipular mesmo. Todo mundo consegue atualizar sozinho, consegue ter informação. Então, eu acho que a consultoria ela entra muito mais na parte organizacional. Sim. De dar o caminho. Porque Sim. ir até as pedras ficou muito fácil. A internet está muito democrática. E eu acho isso, assim, fundamental. Porque tu pensa só, aquele lance lá de, eu não posso envelopar meu carro, ótimo, ninguém mais pode. Então, né? Perde quem tem dinheiro. Porque, na verdade, Exato. foi feita uma pesquisa social no Brasil, dinheiro igual a votos. Uhum. Por que é que as mulheres têm menos mulheres e mais homens? Porque as mulheres têm menos dia do que os homens, arrecadam menos. A pesquisa apontou para isso. Uhum. Então, eu estava até comentando hoje de manhã que me parece que a Operação Lava Jato, né, e as outras operações que foram feitas, né, antes, nesse conjunto, principalmente a Lava Jato, ela vai ser um marco antes e depois. Sim, com certeza. Eleição antes e depois da Lava Jato. A gente certeza. vai ver e avaliar agora nessa de 2016, né? Eu creio muito nisso. E não só a eleição, como a própria política. A gente estava comentando aqui, os meninos aqui do estúdio, antes de começar, essa exposição do deputado Valdir Maranhão, né? Esse sofrimento que ele está tendo nas redes sociais. Dificilmente ele vai conseguir absorver isso, porque ninguém, absolutamente ninguém, está isento do poder da internet. Você errou aqui, pesada. você errou aqui, caiu na rede, já era. A melhor maneira que você pode fazer é se precaver disso e tentar ficar de uma maneira que você consiga ser minimamente profissional. Porque senão, ontem eles divulgaram, vi nos grupos, estavam divulgando o celular do deputado. Eu falei, coitado, esse deputado vai receber mensagem até não querer mais. O nome dele é um dos termos mais procurados no Twitter, mundial. Mundial. Hoje. Porque o pessoal... Mas também o que ele fez, né, Gina? Mexeu com... Sim. O Brasil foi manchete no mundo todo. Eu acho que foi uma temeridade, né? Ele se precipitou numa decisão... Não tenho nem dúvida disso. Que mexeu com a engrenagem estrutural poderosa, né? Não tenho nem dúvida disso. Mas vamos levar em conta, se fosse em outras épocas, Gina, em 80... no caso, só te interrompendo Não, fique à vontade. A gente tem visto aqui nos tribunais, aqui, principalmente de pequenas causas, juizados especiais, a punição de pessoas que cometem difamação, injúria e calúnia. Isso serve também para a campanha eleitoral? Serve também. Serve também. E é muito importante isso que tu estás falando, porque o Marco Civil, esse novo Marco Civil da internet, ele regulamenta que a pessoa só pode entrar com essa queixa, esse pedido de retratação, em 72 horas. Passou aquelas 72 horas, o teu direito prescreveu, praticamente. No caso da campanha eleitoral? Da campanha eleitoral. O candidato... Só 72 horas? Só 72 horas. Aí tu imagina se a assessoria de imprensa ou assessoria jurídica não está atenta, ela perde esse prazo, o vídeo vai continuar. E o prejuízo foi grande. E o prejuízo continua, porque minuto na internet, isso tem um valor incalculável, começa a separar. E o mais interessante para quem é candidato, que o eleitor... ele é o que está mais conectado. A gente fala assim, mas eu já conversei com muita gente, fala assim, poxa, mas a gente não está nos Estados Unidos, lá é bem diferente. Tem um dado interessante, nós somos o país que mais usa a internet no mundo. É, isso mesmo. Né? A gente não deixa nada a desejar para o eleitorado do Barack Obama, nada. E nada verdade. mesmo. Sem contar que o eleitor do primeiro voto, que é essa que a gente chama de geração Y, até 19 anos, ela está toda na internet, é a meninada que sabe. Tá, e vai votar, né? Esse povo sabe mais de internet que a gente. Você acha que o eleitor... nessa eleição de 2016 ele vai se apresentar de maneira diferente, porque o que a gente tem visto, Gina, aqui sem partidarizar a questão, o que a gente tem visto é uma podridão mesmo, né? Corrupção eleitoral, candidato ostentação, tem um rap ostentação aí, hip hop e tal. A gente tem visto, assim, escândalos, né? Às vezes campanha de vereador, de deputado, não aqui no Acre não, em qualquer lugar, mais expressivo do que a de senador. Astério, mas eu acho que a internet vai cumprir um papel fundamental, sabe de quê? De guardião, de vigilante. Porque quem está na internet, presta atenção, as pessoas são muito observadoras. E essa galera que a gente chama de disseminadores de conteúdo, esses meninos têm um potencial por exemplo, imenso. Uma pessoa dessa pode dizer assim, aqui no meu bairro o candidato fulano de tal está em uma reunião e ele acabou de propor aqui o voto em lista, a compra de voto e tal. Você acha que pode acontecer isso? Pode, e vai acontecer. Vai. E vai. Vai ter denúncia para todo lado. E vai, porque com o celularzinho desse aqui a gente grava qualquer coisa. Todo mundo é repórter. E joga na rede, já era. É. E já era, o estrago está feito. Então, assim, eu acho que vai tornar o candidato, vai exigir que ele se torne mais transparente. Todo mundo, a partir dessa disseminação da internet, a gente é observado com lupa. A gente é observado o tempo inteiro. A gente sabe também que existe muito a campanha amadora.
A campanha amadora, aquela pessoa do bairro que quer ser candidata e tal, e que por falta de profissionalismo, ela acaba se prejudicando e perdendo 100 votos, 200 votos, 300 votos, quando tinha todo o potencial para ganhar. Sim. O que fazer para uma pessoa dessa não é ser o político profissional, mas para profissionalizar a campanha eleitoral dela. Exato. O que é que tem que buscar? Assessoria? Fazer o quê? É fundamental que ele se cerque de bons assessores. Não necessariamente de pessoas que sejam sabe-tudo. Cabo eleitorais não é aquilo. A gente está tentando dar uma profissionalizada, né? Quando eu falo, porque eu sou da área de comunicação, claro, dessa área de consultoria, tenho investido, a gente gosta dessa área, é fundamental. Porque senão ele vai jogar fora, além do capital social que ele já tinha, a possibilidade dele se eleger. Aí tu me pergunta assim, ou o eleitor, ou alguém que é candidato, imagina, eu vou gastar horrores com um cara que vai me ensinar como usar a internet. Não, não é isso. Tu vai, na verdade, pagar para um profissional que compreenda aquele cenário e que te mostre o melhor caminho. É caro esse tipo de serviço? Não, mais caro é perder uma eleição. Mais caro também é comprar voto com cabo eleitoral. Exatamente. Que vai te enganar, né? Quem engana? Engana né? Ainda pode te levar a ser caçado, né? Ainda pode ser caçado. Então, assim, é um investimento. Do mesmo jeito que se investe em um curso de oratória, que todo mundo deveria tentar melhorar, né? Porque ninguém é bom, Astério. A gente está sempre tentando melhorar. E a gente só melhora se cercando dos bons. Não tem essa. Ninguém faz um trabalho sozinho, ninguém. Tu não colocaria teu programa no ar sozinho. Eu não escreveria minha coluna sozinho. Eu preciso de um web designer. Todo mundo. Então, assim, a dica é se cerque de pessoas que saibam. Busque informação. Sabe? Eu acho bacana que no Acre já tem muito isso. Aí eu tava falando pro Anderson, meu noivo, eu falei, poxa, em uma semana só foi divulgada 2 palestras de mídias sociais de uma outra empresa e de 2 empresas. Eu falei, pô, bacana, pelo menos vai ter competição, né? A gente está oferecendo serviço, isso é bacana. Há tempos atrás a gente viu uma campanha amadora, uma coisa tacanha, que o sobrinho dizia assim, eu sei, me contrata? Então aqui no Acre, por exemplo, já começa a se constituir empresas. Por exemplo, lá em Brasileia, que eu acho muito bonito que o Tribunal de Contas faz. Essas palestras, né? Essas reuniões de esclarecimento. A Câmara Municipal de Brasileia, o de Epitaciolândia, de Cruzeiro do Sul e tal, ela resolve contratar alguém para fazer um trabalho. Ou é mais direcionado para os partidos políticos? Na verdade, é aberto. Tanto pode ser as câmaras ou uma instituição. Uma escola. Às vezes tu tem ali, tu fala, empresa. Eu sou candidato, eu tenho 8 pessoas do meu partido. Forma um grupinho ali e paga alguém, e contrata um pacote, uma palestra. Não pode contratar um curso, contrata uma palestra. Compra só o material para tu ler com a tua equipe, tira dúvidas pelo WhatsApp. Internet é facilidade. Legal. Gina, qual o seu contato, né, para partidos políticos, obterem mais informações, organização de palestras? Qual é o contato que você tem? Então, eu deixo meu contato pessoal, que é o meu WhatsApp, que eu estou o tempo inteiro lá online, praticamente 24 horas. É 9936-5858. Nós vamos nos dedicar a esse legal, número da só repete, 9936-5858. Anota esse telefone aí. Você que pretende disputar a eleição, você que vai apoiar alguém, que quer que alguém... Não, anota aí pra gente uma conversa, que aí faz um trabalho. Agora eu quero te dar uma sugestão. À vontade. Na hora que você for organizar palestra, tem uma empresa em Rio Branco, uma empresa nova, que é a NN Impressão Digital, para organizar painéis, organizar os banners, não ter uma palestra, porque sempre é feito, né, isso, né? Sim. Então, a gente chama de sinalização visual. Que é importantíssimo. Demais, a imagem conta muito. Então, pronto, a MN vai preparar pacotes para as eleições desse ano, vai fazer muita coisa, tá bom? Perfeito, Astério. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do meu trabalho, né, desse mundo, dos bastidores aí que a gente conhece. É um prazer. É verdade. Obrigada. Eu acho que as pessoas precisam avançar muito nessa questão de conhecimento, como você está proporcionando aqui. Tá? Eu creio também. Política, acabou aquela de sair no bairro e aquela conversinha, não. Agora tem internet, tem tudo. Até porque o Tribunal Superior Eleitoral está de olho, né? Está de olho. O TRE Isso é ótimo. Ano vai ser bom. Bom, deixa eu chamar um intervalo antes, lembrando você, eu comecei aqui com a Gina agora há pouco, né? Sobre a NN Impressão Digital. Veja aí as ofertas. Você precisa de um banner, precisa de um painel, precisa de uma fachada perfurado para fazer divulgação do seu carro, né? Da sua empresa. Aproveite aí, dê uma olhadinha no nosso vídeo. MN Impressão Digital. Dá uma olhadinha aqui nos serviços que estão sendo oferecidos aqui na nossa cidade, na nossa comunidade. Banners é o especial aqui da
MN Impressão Digital. Você pode pedir pelo WhatsApp, nós vamos até a sua casa, a sua empresa. Você faz o pedido da forma como você quiser. Nós planejamos a arte e entregamos na sua mão. MN Impressão Digital, no mercado de Rio Branco. Faça o seu pedido agora.